de setembro de 2021. Bom, então nós estamos conversando aqui sobre justiça, né, e sobre aqueles conceitos. Né? Uma coisa que é importante, a gente não pode dissociar o direito de outros conhecimentos. Isso também já era, isso já foi. Isso também é insustentável. Né? Ou seja, o caminho hoje das grandes universidades, né, é o caminho da religação dos saberes. Então, algo que a gente tem trabalhado na aula, quando a gente falou no início, né, da construção do sistema mundo moderno, etc., com a modernidade, a gente tem algumas novidades, né, que é muito interessante a gente lembrar disso. Né? Hoje à tarde eu estava conversando isso com os alunos do mestrado e doutorado, sobre essas características. Né? No primeiro lugar, uma coisa que marca muito, e hoje a gente tem que terminar essa parte da matéria, tá? A gente já começar a fazer perguntas, daqui a pouquinho eu vou até o final da aula aqui filosofando e a gente não termina a matéria. Então não deixa eu voar demais, não, me puxa para a terra depois. Mas só lembrando isso, que isso faz parte da matéria, essa modernidade ela tem dois aspectos muito interessantes para a gente pensá-la. Em primeiro lugar, ela tenta congelar a história, congelar a e isso é uma característica, inclusive, de quem, né, vai expandir e construir esse sistema mundo colonial moderno, que são os europeus, né, e das sociedades congeladas do norte da Europa. Os vikings invadiram tudo, né, invadiram a França, depois da França invadiram a Inglaterra, depois invadiram o mundo inteiro, né, esses caras. E essa sociedade, que é uma sociedade que muda vagarosamente. Né? É, Então, a modernidade começa com essa tentativa de congelamento. O que ela faz? Estabelece fronteiras fixas. Não existiam. A gente pegar o conceito anterior, né, de fronteira, de reinos, impérios, etc., antes do início da construção do sistema mundo moderno, você tinha um conceito que era um conceito de franjas territoriais, ou seja, você tem grandes espaços vazios de território, né? E existiam postos militares avançados de um reino, de um império, de outro império, etc. Né? E essas fronteiras eram flutuantes, como era em boa parte do planeta, principalmente nas regiões não congeladas, né? Então, aí, tirando o caso do norte da Europa, né, que vai depois invadir o mundo inteiro, o que era? Você tem, mas eles também fizeram isso. Veja bem, isso é importante. Você tem o ser humano vivendo segundo, né, de forma não congelada, de fronteiras não estritamente delimitadas, né, que vão vivendo segundo a natureza. Então, as pessoas e os grupos étnicos pré-existentes, né, anterior ao início da construção do sistema mundo moderno, os grupos indígenas originários hoje, no Brasil, na Ásia, na África, né, e na Europa também, você tem grupos originários da Europa, os lapões lá do norte, eles vão viver segundo a natureza. Olha, esfriou aqui, vai para lá, né, os animais surgiram daqui por causa disso, você tem fronteiras flutuantes e as pessoas não estão fixas em um lugar. Então, a modernidade ela começa a querer congelar a sociedade para maior segurança do poder, né? Daqueles que estão no poder. Então, se estabelece cada vez mais fronteiras rigorosamente estabelecidas. Né? Você tem aí o avanço, né, de uma invenção humana, veja bem, isso não é direito natural. Então, Robert, aí da sua pergunta, né, essa ideia de um direito natural, da existência de uma natureza humana, né, não histórica, isso é absolutamente superado. Isso é uma tremenda bobagem. Né? E aí, justamente, levando o direito para conversar com outras áreas do conhecimento. Né? Eu estava falando, qual que é a natureza nossa? Nossa natureza é a natureza de toda a vida no planeta. É histórica. Nós vivemos historicamente, construímos culturas, assim como os animais têm culturas. Culturas que funcionam, né? As culturas dos animais funcionam muito melhor do que a nossa cultura. Né? A gente está destruindo o planeta e afundando. Parece que esse negócio aqui está acabando, mas você vê as culturas de vários animais. Tem animais que fazem. Você sabia isso? Tem animais que votam. Né? Lobos, tem que eles votam
na matilha ali, né, o líder ele sugere uma caça. Isso com rosnados e sinais, né? Ele sugere uma caça e os outros votam. Se a maioria acompanhar o líder, todos vão caçar. Se a maioria não acompanhar o líder fica, ele não vai caçar. E assim todos. Enfim, cultura, cultura, tudo é cultura. Né? Cultura de plantas, cultura, 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 história, história, história. Tudo é história. Né? E nós temos essa característica, né, de que nós poderemos ter, embora na maioria das vezes não tenhamos, né, mas podemos ter a possibilidade de construir com uma certa liberdade a nossa história. Né? Lembrando também que aí é importante afastar, né, esses conceitos, que são conceitos muito inocentes no direito, né? Mas hoje o direito começa a dialogar com outras áreas, né, do conhecimento, e isso é muito importante. Tem que dialogar com outras áreas. Por quê? Muitas vezes as perguntas, né, que a gente tem, né, as respostas que a gente ainda não conseguiu em uma determinada área do conhecimento, já foi alcançada por outra área do conhecimento. Então, aqui é o que eu estava falando, olha, a modernidade, a novidade dela é que ela começa a fragmentar, isso é uma outra característica, fragmentar o saber, fragmentar o conhecimento. Então, se tudo antes, né, era visto e compreendido a partir da filosofia, né, e da história, obviamente que isso é mais complexo, mas vamos por partes, né, como diria aquele filósofo lá do século XIX, né, o Jack Stripador, vamos, se você tem esse momento dessa fragmentação. O que começa a acontecer, então, na modernidade? Você passa a ter muitos avanços científicos, mas em que sentido? Essa civilização moderna ela começa a criar áreas de saber, né? Áreas de conhecimento, campos de estudo. Então começa ali, da filosofia vem a economia, da filosofia vem o direito, da filosofia vem a biologia, da filosofia vem a matemática, né, a química, e aí então, depois, dentro da química, você cria vários subcampos, dentro da física, vários subcampos, e assim por diante. Então você vai aprofundando o conhecimento, fragmentando o conhecimento. Isso permitiu o quê? Isso permitiu que a gente aprofundasse o conhecimento, mas você reduziu o campo. Né? Ou seja, em vez daquele conhecimento holístico, plural, complexo, onde prática, teoria, filosofia, espiritualidade, estava tudo junto e misturado, agora essa modernidade começa a separar tudo isso. Então, ela cria lá várias áreas do conhecimento, separa a ciência da espiritualidade, né? Separa a teoria da prática. Né? Então, você começa a ir separando tudo. O que é que acontece? A gente aprofunda. Então, simbolicamente, isso é até interessante, porque, por exemplo, na modernidade, os estudos de medicina que começam a prosperar no Ocidente já eram muito avançados no Oriente, né, na China, no mundo árabe, na cultura árabe, no mundo judeu. Né, esses conhecimentos eram muito profundos e muito antigos. Mas a modernidade, então, vai começar, é como se, a partir desse momento, você começa a aprofundar. Eu vou dar um exemplo aqui no campo da medicina, por exemplo, da medicina moderna, europeia, né? Você começa a aprofundar, você começa a desmontar o ser humano, né? Era proibido antes, pela religião, você separar e abrir um corpo morto, né? Mas começam a fazer isso, e os árabes já faziam, então já tinham muito conhecimento. Eles começam a tirar e começar a estudar cada órgão, começar a entender a anatomia humana, né? O papel lá do fígado, dos rins, do coração, né? E etc. Isso, então, você vai começando a aprofundar esse conhecimento. Mas lembrando, esse aqui é um exemplo, né? Que você se aprofunda fragmentando. O problema é que depois de fragmentar, você tem que ligar tudo isso de novo. Você tem que religar os saberes. E isso não aconteceu. Isso começa a acontecer hoje em grandes universidades pelo mundo afora. Você começa, então, a perceber o quê? Que muitas vezes a pergunta que a gente está fazendo aqui, nesse campo de saber, já foi respondida pelo outro. A pergunta que aquele outro tem já foi respondida por um outro ainda, além. Então, se a gente começa agora a costurar tudo de novo, quando a gente pegasse esse corpo fragmentado e costurasse ele todo,
para enterrar, né? Você vai costurar isso tudo aqui, vai reconectar esses saberes, e as descobertas que a gente vai ter são sensacionais e muito importantes. Pegando isso, trazendo para a nossa área, né, do direito, o que a gente tem no direito é uma separação, e isso é um problema seríssimo, né, que hoje começa gradualmente a ser enfrentado, né, por muitas universidades, por aí afora, etc. Que é a separação do direito de outras áreas do saber, sendo que o direito está presente em quase tudo, né, não dá para você separar. Onde então você tem uma filosofia, aí você cria uma filosofia do direito. Você tem uma sociologia, você cria uma sociologia do direito. Você começa a se comunicar, mas o comunicar ainda bastante superficialmente, né? O direito se julga muito autônomo, né? Coisa que nenhum saber pode ser. Então, o que a gente cai muitas vezes é numa simplicidade muito grande da teoria do direito, né, em enfrentar determinadas questões que são essenciais ao direito. Por exemplo, a tal da liberdade, ou pior, ou expressão que é muito usada, mas completamente esvaziada. Livre-arbítrio. Ah, aliás, está difícil, né? É, as pessoas falam, liberdade, liberdade, não tem liberdade porcaria nenhuma. É livre-arbítrio, livre-arbítrio, que livre-arbítrio, gente? Acorda. Tem livre-arbítrio. Para você ter livre-arbítrio, para você ter alguma chance de liberdade, a gente precisa de quê? A gente precisa de conhecimento. O conhecimento é a única chance da liberdade. Por quê? Conhecimento de quê? Conhecimento das inúmeras formas existentes de limitar a nossa liberdade. O que limita a nossa liberdade, que a gente já veio estudando? Por exemplo, a linguagem, o idioma, a gramática oficial. O Estado passa a dizer qual é o sentido das palavras. O Estado passa a dizer qual que é a sintaxe, a ordem das palavras no texto. O Estado passa a dizer como que a gente vai pensar. E o sujeito se acha livre. Aí o sujeito vem e fala: ah, eu sou neutro, eu sou livre. Neutro. Não. Óbvio que não. Se você fala um idioma, você está falando idioma, você está falando ideologia o tempo todo, né? Cada palavra tem um significado, se fundamenta em ideias, em perspectivas de mundo. Não é possível, é absolutamente impossível a neutralidade para qualquer ser vivo, não é só para o ser humano, não. Não há neutralidade possível. O que a gente tem que exigir é honestidade, né? Ou seja, que o autor, o livro, o professor, etc., seja honesto, que não minta, né? Que não. Agora, neutralidade, escola sem partido, isso é de uma bobagem imensurável. Imensurável. Porque não tem como eu disse, tem que exigir honestidade. Falar, olha, estou falando a partir de tal lugar, a partir de tais autores, como eu faço para vocês aqui, mando um monte de livros, etc, etc. Estou dialogando com esses aqui, né? Eu não estou inventando fatos, distorcendo fatos, interpretando fatos, né? Então, essas interpretações partem dessa determinada perspectiva, e etc. Então, não é possível, né, essa neutralidade, mas é exigível, né, a todo custo a honestidade. E aí o direito vem, por exemplo, quando você pega os escritos, né, tradicionais, mais antigos, sobre livre-arbítrio, é uma bobagem, é uma bobagem. Porque o que a gente precisa, e a gente está dialogando agora, fala, olha, liberdade, sim, a Constituição tem que proteger a liberdade. Liberdade de expressão, de locomoção, né? O livre-arbítrio, liberdade de escolha, liberdade de consciência política, filosófica, religiosa, liberdade de expressão, etc, etc. Né? Agora, vamos debater essa liberdade seriamente. O que limita a nossa liberdade? O que limita a nossa liberdade de escolha? E, portanto, o que limita a democracia? A gente efetivamente escolhe livremente alguma coisa? Né? Ou a gente está condicionado pela linguagem, pela gramática, pela mídia, pelas fake news, pelos aparelhos, né, aparelhinhos que cada um viaja na maionese, viaja no mundo próprio dentro disso aqui, que só conta mentira, né, 100%, 90% do tempo. Né? As pessoas têm... Você imaginar o grau, né? E aí foi a palestra que eu pedi para vocês assistirem, que vocês devem ter assistido, e conecta com isso que eu estou falando aqui agora, não é? Fala, olha, o que é feito hoje para manipulação, é possível, por exemplo, você viciar
as conexões neurais de uma pessoa. A pessoa pode ser viciada a pensar sempre do mesmo jeito. E isso acontece. E isso tem gente profissional fazendo isso. Tem gente profissional contratada para fazer isso nas eleições. Aí você fala, nós temos democracia, porque a gente escolhe livremente, eu escolhi livremente fulano de tal, escolheu livremente fulano de tal, porcaria nenhuma. Você não escolheu, você votou em quem a fake news está diariamente, o tempo todo na cabeça, repetindo suas mentiras, criando um universo paralelo para cada pessoa aqui. Eu falo ali naquela palestra. Não tem. E o direito, e se a gente falar, por exemplo, nós vamos estudar democracia, as formas democráticas, os sistemas de governo, etc. Né? Para a gente estudar isso aqui, a gente tem que problematizar, ou seja, nós precisamos dialogar com a história, com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, né? Porque senão vira um conto da carochinha. Eu lembro, o direito constitucional que eu estudei, nossa senhora, tem muito tempo, há 40 anos atrás, né? Era um conta-carochinha, gente. Era na época da ditadura. E a gente abria a Constituição, todas as pessoas são iguais perante a lei, todo mundo tem liberdade de expressão, liberdade de emprego. Mentira! Você saía na rua, você via que tá. Então, que universo é esse aqui? Universo paralelo? Não dá para estudar o direito e a justiça, não dá para falar em justiça se não for inserida dentro da história, inserida dentro da cultura, inserida dentro da realidade. Aí as coisas começam a ficar, aí a gente começa a falar, já, olha, democracia é um processo, é um caminho, ela existe muito pouco hoje, já pode ser um pouquinho melhor em algum Brasil paralelo, exatamente. Essa foi boa, olha só, gostei. É, é, é genérico, fictício, né? Ah, que é isso, gente? Então não tem. Voltou mesmo? Eita ferro. Nossa Senhora. Pois é, mas é isso, são universos paralelos, né? É delírio coletivo. É delírio coletivo. Então, você começa a problematizar quando você começa a inserir o direito dentro do contexto. E não há direito fora do contexto, não há texto fora do contexto, né? Não há nada fora do contexto. E entender isso dentro do contexto. E parar, principalmente, daquilo que eu vinha falando nas aulas passadas, de copiar os outros. Né? De falar, porque o direito norte-americano é lindo para eles, se é que é lindo. Né? Porque o direito de onde tal lugar, vamos copiar tal lugar, não funciona, não tem como copiar a história do outro. Né? Então a gente tem que deixar esses caras em paz, né? E construir, né, o nosso direito segundo a nossa história, segundo essa história que a gente está construindo agora, né? Com valores em conflitos, uma história em conflito, etc., mas que nós temos a nossa própria história. Né? Então, bom, isso posto, vamos seguir aqui. Nós paramos naquela questão nós falamos da lógica binária, de subalternização do outro, né? Bastante. Falamos de uniformização, como integrando a estrutura da racionalidade moderna, né? Então, como pensam, né? Como pensamos nós modernos, né? Como é que a gente foi ensinado a pensar, né? Então, a gente está... Isso. Nós paramos, então, na linearidade histórica. Falando lá da lógica binária subalterna, uniformização, linearidade histórica. E eu acredito que no final da nossa última aula, né, quando vocês estavam com medo de eu ser preso e tudo, aí a gente falou então de um contraponto à linearidade histórica, que é a ideia de complementaridade. Né? Então, isso é muito marcante, muito importante. E aí já fica, então, a gente já começa a introduzir alguns princípios, né, do novo constitucionalismo democrático latino-americano, né, do Estado plurinacional. Um deles, que a gente encontra nessas constituições, né, e lembrando agora o processo maravilhoso que está acontecendo no Chile, é a ideia da complementaridade e não da linearidade. Então, lembrando que a gente tem aí sérios problemas com a linearidade histórica. Primeiro, a pretensão, ou o pressuposto, não é bem pretensão, o pressuposto de que existe um único caminho a ser trilhado pela humanidade. Isso também é facilmente refutável e absolutamente absurdo. Né? É óbvio, são milhares de civilizações, são milhares de caminhos possíveis. Né? Então, isso vai já para o próximo item que a gente vai trabalhar, que é essa ideia do universalismo europeu, desse falso universalismo europeu.
Então, o que que você tem ali com essa linearidade? Olha, se as diversas civilizações estão em graus distintos de evolução, existe uma civilização que é o grande modelo a ser seguido, né? Que no século XIX, Hegel, Kant, né? Eu não falo do Marx mal, porque eu gosto muito do Marx, mas o Marx também, ele é da esquerda hegeliana, mas não, mas é um querido amigo, deixa ele em paz. Mas o cara, foi, né, nasceu no mundo germânico, ele é judeu, uma cultura judaica, então não é uma cultura ocidental, mas nasceu na Boêmia, né, no Império Austro-Húngaro, né, viveu em Viena. Não, Marx não, esse é o Freud. Gente, eu confundi Marx com Freud. Não, Freud é que nasceu na Boêmia, né, e viveu em Viena. Não, Marx nasceu na Alemanha mesmo. Nasceu na Alemanha, depois viveu na Inglaterra, em Londres, né? É, vida difícil, assim. Mas ele é um sujeito do tempo dele, né? E é inserido ele naquela sociedade moderna e coisa mais. Bom, então, o que a gente tem? No lugar dessa perspectiva linear, né, coloca a cultura germânica como auge da civilização, que está muito presente ainda hoje. A gente aprendeu a pensar dessa maneira. Aprendeu na escola. Automaticamente a gente pensa nisso. Fala, olha, aquele povo é mais avançado, né? O Brasil é colonizado, né? Que é esse se escreveu Brasil Paralelo, esse Brasil Paralelo colonizado, ele pensa muito isso. Nossa, vamos seguir a cultura do Norte. Eles são lindos, maravilhosos, inteligentes, etc. E a gente tem que segui-los, né? Nós temos que fazer o que eles já fizeram. Eles já caminharam esse caminho. E, portanto, então a gente tem que seguir o caminho que eles já abriram para nós. Isso é falso, né? Mas isso é grosseiramente falso. Por quê? Exatamente por isso. São milhares de civilizações, né? A gente mencionou aqui, só que no Brasil você tem cerca de 400 idiomas falados. De indígenas, mais de 270 idiomas indígenas, né? Já foram milhares, já foram milhares. A maioria já desapareceu. Culturas diferentes, perspectivas diferentes, gramáticas diferentes, compreensões de mundo diferentes, filosofias, epistemologias diferentes, né? Então, se chegar e falar há um único caminho, e o caminho foi aberto pelos europeus do norte e agora resta-nos segui-los, isso é um absurdo, né? Isso é muito absurdo. Mas isso que é tão absurdo é o senso comum. E até pouco tempo atrás era ensinado nos livros de ensino fundamental e ensino médio. Até muito pouco tempo atrás. Eu estudei nessas coisas, assim, que era, não, aí, né, a gente tem que seguir o caminho. Então você derruba a ideia de linearidade histórica, primeiro com isso. Há muitos caminhos, não há um só caminho, né? E aí, então, é que a gente vem com a ideia de um princípio do constitucionalismo democrático latino-americano, que é um princípio justamente que fundamenta a ideia da diversidade, que é um princípio constitucional também, que é a ideia da complementaridade, ou seja, o outro não é aquele mais atrasadinho, não é aquele que está lá atrás, naquele caminho aberto por tal povo, por tal cultura, não é aquele menos ou mais. O outro é o outro, ou a outra civilização, a outra cultura. É aquele que tem algo que a gente não tem, assim como nós temos algo que ele não tem. Logo, as outras civilizações, culturas, gramáticas, etc., são sempre uma imensa oportunidade de aprendizado. Porque um monte de outras culturas que existem, né, de outras civilizações que existem, cada uma tem algo que a outra não tem. E o que a modernidade veio e fez? Né? Homogeneizou tudo, destruiu culturas, destruiu civilizações, extinguiu idiomas. Foram milhares de idiomas que desapareceram. Quando você extingue um idioma, você extingue uma forma de ver, uma forma de sentir o mundo. Né? Você extinguiu, então extinguiu milhares de civilizações. E ainda querem continuar extinguindo, né? Extinguindo a diversidade. E aí o cara quer coisas impossíveis, falar, né, em democracia e uniformização ao mesmo tempo. Né? Falar em democracia e padronização. Falar em democracia e ser machista, homofóbico, racista. Como é que é isso? Não tem a menor condição. Né? Isso é uma contradição absoluta, essencial, absurda. Absurda. Porque é no outro, na outra, né, que a gente vai aprender. É aquele que tem algo que a gente não tem, que viveu algo que a gente não viveu, que pensa algo que a gente não pensa, aquela outra cultura. A gente aprende. Então vem a ideia, nesse novo constitucionalismo, da complementaridade. Vamos imaginar, então, vamos imaginar assim,
uma representação gráfica disso aqui, né, que a ideia da linearidade, ela estabelece que cada cultura está num grau de desenvolvimento diferente. Lá no auge, então, né, a cultura germânica. Depois vem as outras culturas, mais atrasadas, até chegar naquelas mais atrasadinhas, né? Assim que a gente aprendeu. A gente pensa que o índio, tadinho, primeiro, o índio, né? Não existe índio. Existem milhares de civilizações. Mas o índio é atrasadinho, ele anda nu, é muito mais inteligente que a gente, de andar de terno e gravata nesse calorão, né? E vai ver agora o calor que vem aí, né? Que não vai ser sensação térmica de 50 graus, não, vai ser 50 graus de verdade. Preparem-se para isso, a gente vai ter que dar aula dentro d'água. Eu vou dar aula debaixo do chuveiro, vocês vão assistir aula debaixo do chuveiro, porque é tanto calor que não vai dar conta. Né? E os caras andando de terno e gravata. E ainda, isso é civilização, ou seja, você viver, né, em contradição com o ambiente que você está inserido. Né? Doido, mas isso é moderno. Né? Isso é muito moderno. Então, a ideia da complementaridade é justamente essa ideia de que agora o outro, a outra, né, a outra civilização, a outra cultura, não é uma ameaça, mas é sim sempre uma grande oportunidade de aprendizado, assim como a outra pessoa. Né? O aprendizado está na diversidade, né? Na pluralidade, e não na homogeneização, na padronização, na uniformização. Diga aí, Hernani. Professor, eu trabalhei uma época na Angola, Ah, que legal. aí lá tem muito resquícios da cultura de Portugal, né? E Sim. para trabalhar, eu prestei serviço para uma petroleira lá e tinha que trabalhar de terno, né? Que era o pré-requisito, era padrão, né? Eu sou da área, eu trabalho na área de TI com consultoria, né? Então tem nada a ver, Uhum. né? Aí eu Sim. tinha que trabalhar de terno e o pessoal, por exemplo, o gerente de TI, a gente não podia chamar de, tipo assim, José Luiz, a gente tinha que chamar engenheiro José Luiz. Aí É, eu atendia o pessoal da contabilidade financeiro, que é a área que eu trabalho da área de TI. Aí eu tinha que chamar, por exemplo, o chefe de seção contador, era chefe fulano de tal, ou doutor fulano de tal, né? Todo aquele padrão, assim, cheio sim, de regras, todo assim. E historicamente não tem nada a ver com Angola, né? Com a África, né? claro. Mas isso aí vem um outro conceito importante também para a gente. E só lembrando uma coisa, você falando dessa formalidade toda, até pouco tempo atrás, nos cartões de crédito em Portugal, vinha, por exemplo, se fosse professor doutor, vinha escrito no cartão de crédito, professor doutor fulano de tal. Não é só o nome, não. É, É isso, é exatamente isso que está falando. Até pouco tempo atrás, não sei se me falaram que esse negócio acabou, não tem mais, mas era assim, até pouco tempo atrás era assim. Essa coisa, mas é a grande herança, essa herança colonial. Aqui, aproveitando com a sua, então, intervenção, Renan, trazer mais dois conceitos que são muito importantes aqui. Né? O conceito de colonialismo e descolonização e o conceito de colonialidade e decolonialidade. O que representa isso? Que é exatamente o exemplo que você trouxe. Né? Ou seja, esse sistema mundo colonial moderno começa com o processo de violenta intervenção militar. Ih, falei a palavra. De, mas foi isso, né? De violenta intervenção militar, né? Não é isso queiramos mesmo. mais isso, é isso mesmo. Né? Onde então vieram matando, oprimindo, destruindo, etc., e impondo uma cultura para todo mundo, uma forma de viver, escravizando, etc., etc. Então, isso é o processo de colonização. Né? Depois, com o tempo, nesses 500 anos, começa um processo de descolonização. Mas, entretanto, a gente continua trabalhando com a ideia de colonialidade. Eu vou explicar isso. Esse processo de descolonização foi feito por meio de guerras também. Então, era o processo de expulsão dos exércitos nacionais dos impérios invasores. Então, esse processo de descolonização, por exemplo, começa no século XVIII, né, com a independência dos Estados Unidos, e ainda século XVIII, que começa em 1793, a guerra, a Revolução Haitiana, que resulta numa Constituição no início do século XIX, 1803, se não me engano. Então, você tem essas duas primeiras revoluções, são revoluções inspiradas pelo pensamento liberal francês, etc. Depois a gente vai também trabalhar isso, mas que significa, então, a expulsão das tropas coloniais.
A descolonização, então, é essa expulsão das tropas coloniais. Depois você vê, então, as independências do século XIX, né, da Argentina, do México, do Brasil, do Uruguai, e aí vai, né, na América Latina, no decorrer do século XIX, vários processos de conflitos, né, de guerras. No Brasil, a gente não teve, né, o caso brasileiro foi atípico, né, que foi o filho do imperador que declarou a independência, né, para segurar o império para a família, enquanto o pai foi assegurar o reino de Portugal para a família. Ficou tudo em família. Aliás, hoje, até hoje continua tudo em família, né? Mas esse é um problema sério, né? Enquanto os outros tiveram guerra, né? Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, né? Equador, Peru, Chile, etc. Bom, esses processos, então, são processos de descolonização, de expulsão das tropas coloniais. Mas o que que acontece? Depois você vem os processos de descolonização na Ásia, na África, que aí já é principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Então, são guerras que vêm até recentemente, né? A Vietnã, por exemplo, a Guerra do Vietnã, o Vietnã era colônia francesa, depois os franceses saem e o Vietnã, os norte-americanos assumem o lugar dos franceses e querem manter como colônia, e finalmente os vietnamitas vencem a guerra em 1975. Interessante isso, né? Geralmente o Império não vence guerra, né? Os afegãos botaram eles para correr, os vietnamitas botaram eles para correr, né? Outros também já botaram eles para correr, né? E tão poderosos, né? Eu só fecho parênteses, só uma provocaçãozinha assim com relação aos imperialistas. Mas, então, você tem esse segundo processo massivo de descolonização. Enfim, aí vai, vários lugares, né, na Ásia, na Oceania, né, alguns lugares continuam ainda na América, chega até assim, o século XX, na África, onde então também são expulsas as tropas coloniais. Mas aí vem uma questão interessantíssima, que é esse conceito, então, que a gente fala e que é importante a gente entender para a gente poder entender quando nós falarmos em novo constitucionalismo, né, que é o conceito das teorias decoloniais. Né? O que é, então, esse processo de colonialidade e de decolonialidade? Né? Quando os europeus saem, os exércitos europeus saem, porque na verdade os europeus nunca saíram, quando os exércitos europeus saem, eles deixam como herança, né, alguns tipos de colonialidade. A gente vai falar então numa colonialidade do saber, né, ou seja, até hoje, se a gente pegar o movimento migratório de estudantes no mundo inteiro, né, o número são milhões de estudantes que saem do mundo inteiro em direção às potências coloniais para estudar. É a colonialidade do saber. Eles vão estudar principalmente, né, na França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Esses são os principais destinos, né, de milhões de estudantes que vão em direção à Europa e Estados Unidos para estudar. O movimento contrário, né, é infinitas vezes inferior, é muito inferior. Não dá para comparar, é absurdamente menor. Das pessoas que saem desses países de colonizadores e vêm para os países que foram colonizados, invadidos para estudar. Mas é absurdamente diferente. Né? É a mesma coisa que você chegar a falar agora. A PUC tinha até recentemente, eu tinha alguns alunos franceses que vinham estudar com a gente, mas é muito pouco, é muito pouco. Ou seja, o movimento de brasileiros e do resto do mundo saindo para estudar na França é muito, muito maior do que eu saindo da França para vir estudar aqui. E assim em relação à Alemanha, Itália, Estados Unidos, etc. Logo, o que acontece com isso, gente? Qual que é a repercussão disso? A gente não precisa explicar, mas eu vou, né, vocês vão concluir isso facilmente. Mas a repercussão disso qual é? É que a gente vai estudar o pensamento deles, a teoria dos colonizadores, a língua dos colonizadores, o pensamento dos colonizadores, né, e assim por diante. É o chamado, então, quarto elemento aqui que a gente está estudando, o chamado universalismo europeu. Ou seja, um falso universalismo. Mas como? A hegemonia europeia, ela surge do quê? Ela surge primeiro de uma hegemonia, que é uma hegemonia militar. Então, a grande diferença naquela época, que os europeus
tinham aço, né, espadas, coletes de proteção do corpo, etc. Tinham pólvora, né? Mas para uso militar, não como os chineses faziam, que era para uso de diversão, de festividade, etc. E tinham cavalos, né? Então chegava um cara ali com uma espada de aço, com um colete aqui de bronze ou de ferro, e montado a cavalo, um cara desse matava um monte, né, de pessoas. E era, além disso, ainda traziam sujeira, né? Traziam doenças. Então você tem aí, desde essa época, a guerra colonial, uma guerra também biológica, né? É uma guerra onde doenças matam milhões e as guerras matam milhões. Então, dessa hegemonia militar que surge uma hegemonia, obviamente, econômica, que eles vão tirar tudo do mundo inteiro, e da hegemonia econômica surge uma hegemonia cultural. E quando esses exércitos então saem desses países todos, eles deixam essa primeira herança, né? O seu idioma, pensar lá, olha, né? O idioma oficial de vários países da América, né? Português, espanhol, inglês, francês, da África, né? Não é mesmo, português, espanhol, inglês, francês. Na Nigéria, a maioria da população fala inglês, no Congo, a maioria fala francês, abafando, ocultando os diversos idiomas nativos, originários, né, desses povos, que agora começam a ser retomados fortemente, e isso é muito importante, o que está acontecendo agora. Então, você tem, né, essa herança maldita, né, é que a gente chama, então, primeiro, de uma colonialidade do saber. O que a gente estuda aqui, né, e vocês sabem disso também, né, são principalmente autores estrangeiros, né? Se você faz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, se você não citar, né, vários alemães, ingleses, franceses, dependendo da matéria, obviamente, né, você vai reprovado. Ó, você não citou fulano de tal, cicrano de tal, né? Um francês, um inglês, um alemão. Na filosofia, é alemão, né? O direito hoje está muito alemão também, ou então Estados Unidos, né? Alemão, é germânico lá, germânico. Se não estudar e citar esses caras, você não passa no mestrado, no doutorado. Nem na graduação, né? Talvez. Mas isso é colonialidade do saber. Ou seja, os colonizadores foram embora, mas eles deixaram isso para a gente. E não só isso. Uma consequência dessa colonialidade do saber é uma colonialidade do ser. Ou seja, esse sentimento colonizado está dentro de nós. E aqui o Brasil é um bom exemplo, muito maior do que qualquer outro país da América Latina. Aqui é muito, nós somos a nossa elite, não nós, mas a elite econômica brasileira é muito colonizada. Isso é uma tragédia para o Brasil, né? Porque eles acham que o que está melhor é lá nos Estados Unidos. Tem um amigo meu que fala assim, porque lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, é lá nos Estados Unidos. Então nós vamos para Miami, né? Porque Miami é lindo. Eu já falei, vai, fica, não volta e não enche o saco, né? Se gosta de lá, muda para lá. Lá é muito melhor, muda e fica, né? Some daqui. Mas essa colonialidade do ser, que a gente já discutiu, inclusive em relação à China, né? O desenvolvimento chinês, o desenvolvimento brasileiro, crescimento econômico, império, etc., soberania, etc. Então é isso, esse sentimento de inferioridade. É muito interessante como você tem, né, lá na América do Norte. É muito forte essa coisa, né? Lá na América, porque eles são América, né? A gente não é América, não, eles são América. Ah, América, América. A América está melhor que o Cruzeiro, aliás. Está bem melhor que o Cruzeiro. Mas esse é um outro América. Esse América é legal. Esse América é amigo, embora eu seja cruzeirense. Mas então, tem mão levantada aí. Quem que levantou? Paulo. Não, eu acho que não foi nessa ordem. Primeiro Simaira, depois o Paulo. Não? Primeiro Paulo, depois Simaira? Então, vai. Quem foi primeiro aí para falar? Eu acho que o primeiro é o Hernani. Ah, primeiro. Ah, Hernani, mas não tá com a mãozinha, então Hernani, vai lá. Eu já falei já, professor. Poxa. Ah, já? Não, então já Já. falou. Obrigado, sim. Então, agora, quem é? Eu acho que sou eu. Então vai, Simaira. Professor, achei interessante isso que você fala, da colonialidade, e tem um autor que eu gosto muito, que é o Maldonado Torres. Sim, ele vai falar exatamente que essa lógica global de desumanização, né, de colonização,
ela é capaz de resistir até quando há ausência de colônias formais. Então, ou seja, mesmo não tendo as colônias, a gente vive até hoje essa colonialidade. E aí Exatamente. você falou do Aníbal, né? Do Aníbal Aham, Quijano, nessas 3 exatamente. colonialidades, como que os saberes africanos, por exemplo, são colocados como subalternos. E aí a gente tem uma autora que é a Grada Quilomba, que ela vai dizer que como que esse saber dela, quando ela escreve algum livro, por exemplo, vai ser colocado como um saber menor, né? Porque ela diz que é comum, devido a esse racismo, né, devido a essa colonialidade, falarem justamente que o livro dela tem muita coisa, mas não é científico, né? Que reflete um pouco dessa ordem colonial. Então, os intelectuais negros, eles são colocados à margem desse discurso e a gente não dá conta de fazer esse movimento de decolonialidade, inclusive nos cursos, né, de graduação, porque a gente também não estuda América Latina. A gente estuda poucos latinos, embora você tenha falado, né, no seu plano que a gente vai trazer mais autores, mas de uma forma geral a gente está o tempo todo estudando, né, autores europeus, citando autores europeus, e não dialoga com a América Latina, não dialoga com a África de forma geral. Então, o tempo todo a gente reproduz essa lógica colonial, né? E Exatamente. especialmente eu acho que é um exercício nosso, assim, ter que romper com isso, inclusive na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Quem é que diz que isso é conhecimento ou que não é conhecimento? Né? E aí tem uma tese que chama Pedagogia das Encruzilhadas, que é de um autor que chama Rufino, que ele vai discutir justamente a Exu, né, de uma forma geral. E na banca questionam para ele quem é que ele está citando para falar de Exu. E ele vai falar, Exu, eu estou citando a divindade. Né? Ele mesmo falando dele, eu não preciso citar outra pessoa. E foi uma banca muito interessante, justamente para deslocar esses olhares, né, de quem é que pode dizer, né, e aí eu lembro da Spivak, né, que ela tem um livro que vai falar, pode subalterno falar? Quem é que é colocado nesse lugar de saber, poder e ser, né, de saber falar, de poder falar e ser reconhecido nesse espaço de fala? Então, né, gosto dessas discussões, porque o tempo todo, né, a gente está questionando, mas a gente está reproduzindo também as mesmas lógicas nas nossas práticas educativas. Excelente, Simar. Qual que é a sua outra formação? Você está com uma biografia sensacional, que são os autores que a gente trabalha em decolonialidade, no novo funcionalismo latino-americano, são esses autores, que depois vou mandar, tem muita coisa aqui em PDF, no final da aula eu mando para vocês, isso já deve ter. Vamos trocar, eu tenho muita coisa, eu sou pedagoga. Ah, que legal, Então, tem gente. muita coisa nessa área também da decolonização, enfim. A gente pode trocar algumas figurinhas. Excelente, isso aí, muito bom. E são os caras, né, que a gente trabalha. Eu mandei já para vocês o Henrique Dussel, mas tem muita coisa aqui do Maldonado Torres, do Quijano, né, da Raquel Irigoyen, tem muita gente boa. Inclusive, nós estamos preparando um evento na PUC, mas é segredo ainda, eu não vou contar. Mas nós vamos trazer esses caras todos. Mas a gente quer trazer presencialmente, né, lá no nosso programa de pós-graduação em Direito da PUC. Mas vamos ver se rola. Primeiro tem que parar, né, de vir quarta, quinta, sexta onda de vírus, né, para a gente poder. Mas a ideia é fazer isso no primeiro semestre do ano que vem. Aí vocês estarão super convidados. Legal demais. Então voltando a esse conceito, né, esse quarto conceito. Não, mas antes, fechando isso, né, a gente está falando, então, portanto, de uma colonialidade, né, que é essa colonialidade do saber, essa colonialidade do ser, né, esse ser colonial, né, o colonizado, a colonialidade do poder. Isso é muito interessante, porque também quando saem os europeus, o que eles deixam? Além de deixar o idioma, né, de deixar os seus autores, pensadores, etc., né, ele vai deixar a estrutura de poder moderno, do Estado moderno, que é uniformizador. Então, isso é muito complicado, justamente quando o Hernani estava falando, citando o caso de Angola. Gente, agora tem que passar aqui. Um cara que é um autor
Ele é um autor, um grande escritor nigeriano. Ah, meu Deus do céu. Vou... achei. Pronto. Aqui. Esse aqui eu já mostrei para vocês, né? Esses podem comprar e ler. Mostrei, não? Sensacional. Escreve o nome dele, por favor, professor. Espera aí. Não, Luca, pode sim, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos quebrar isso agora. Esse sentimento colonial. Vamos lutar contra isso. Aqui, ó. Estou escrevendo aqui. Decolonialidade. Pensamento afrodiaspórico. Decolonialidade, pensamento afrodiaspórico. Tá. Foi? Foi. Agora foi. Editora Autêntica, que, aliás, é uma editora que está publicando muita coisa boa. Tem as editoras novas, assim, que vocês podem ir com confiança. A editora Autêntica é uma delas, a editora Elefante é outra delas. E aqui tem muita coisa interessante. Tem aqui um texto do Ramon Grossfogel, né, do Nelson Maldonado Torres, da Oyeronke Oyeyumi, fabulosa, da Nilma Lino, da Tula Pires, que ela faz interessantíssimo. Isso aqui dá uma discussão. Nós estamos organizando um evento agora, que vai ser na Universidade Federal da Bahia. Vamos ver se sai também, né? Mas eu acho que vai. Que é um evento da Rede para o Constitucionalismo Democrático, que vai ser na Federal da Bahia, junto com a Unilab, que tem um campus avançado na Bahia, né? Mas a sede é perto de Fortaleza. E ali tem esse diálogo aqui da Tula Pires. A Tula Pires, ela vem, ela faz uma crítica, né, do novo constitucionalismo latino-americano, e a gente está nesse debate, interessantíssimo. E vai ter, a gente está ainda escolhendo, inclusive, um tema para o evento, que é parte da sugestão dela, que ela coloca por um constitucionalismo ladino-americano, né, ou não é só da Latinoamérica, né, mas é da Indo-Afro-Latinoamérica. Né? Então, a gente está na dúvida se podemos Indo-Afro-Latinoamérica ou um constitucionalismo ladino-americano. A polêmica está com essa expressão ladino, né, que no português tem sentido distinto, dúbio e conflitante muitas vezes. Então, algumas pessoas não estão querendo muito isso aí, não. Então, essa aqui é uma sugestão de leitura muito legal. São textos sensacionais. E aqui estão autores, né, não europeus. E aqui, disso que eu estou falando com relação aos estados que são criados pelos europeus artificialmente na África. Né? Esse livro aqui chama, vou escrever para vocês, Pós-colonialismo, identidade cultural e mestiçagem cultural. É de um grande escritor nigeriano, que é o Wole Soyinka. Wole Soyinka. Essa aqui é da editora da UFMG. Esse livro, talvez vocês tenham dificuldade de encontrar, que ele já tem mais tempo, mas se encontrar, ele é de 2011. Mas, hoje, pela internet, vocês encontram tudo. Está R$36,90 na Amazon, professor. Olha lá, viu? É muito fácil, gente. Então, pronto, está baratinho, então comprem para ler. É uma tese de doutorado
da Eliana Lourenço, aqui da tese de doutorado aqui do FMG, no campo de letras, né? Mas é muito, muito interessante. E que vai trazer essa reflexão que serve, que a gente faz no mestrado, no doutorado, a gente já utilizou esse livro aqui no mestrado e doutorado, o Hernani é eficiência, mas ele trabalha com isso, gente. Ah, claro. Aí ele vai lá e... Bom, é uma tese de doutorado em letras, mas que a gente explora esse autor, porque quando há essa guerra de descolonização, expulsão do invasor estrangeiro, né, fica como herança o Estado Nacional. E o Estado Nacional é uniformizador. Então, há um tempo, né, para começar a perceber essa armadilha que ficou. Porque você imagina, o caso você citou de Angola. Né? Você passa a ter em Angola um Estado nacional com idioma oficial português, né? E o Estado se constitui todo o aparato para construir um direito uniformizado, padronizado, de matriz europeia, esquecendo os vários direitos, né? As várias conceitos de justiça e etc., dos diversos povos que habitam esse território artificialmente criado ainda pelo europeu. Porque o que o europeu fez, né, na África, ele vai dividir povos, grupos étnicos, ele vai dividir por fronteiras artificiais. Por exemplo, em Angola, né, um povo do norte de Angola, né, vai ser dividido entre o que é Angola, o que é o Congo e o que é o... Isso, está ali. Ou, por exemplo, ali na fronteira com Angola e Zâmbia, né, ou Tanzânia e Congo, né, ou Quênia. O que isso coloca? Então, coloca no mesmo território povos que já tiveram conflitos históricos ou incentivam conflitos. Então, é dividir para governar, incentivam guerras, incentivam conflitos. Né? Isso também é repleto de história, né, na formação dos Estados modernos na África, né, no decorrer do século XIX e século XX, incentivam conflitos até hoje. Né? Por exemplo, olha que coisa. Se eu já tiver falado alguma coisa disso, gente, vocês me chamam a atenção, tá? Mas com relação ao Congo, por exemplo. O Congo, que já foi Zaire, né? Hoje voltou a se chamar República do Congo, que foi invadido, né, pelos belgas, né? Parte também pelos franceses, mas principalmente foi do Império Belga, né? Foi do rei da Bélgica. O Congo foi propriedade privada. Você está vendo, é um país com 6 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões, 6 milhões, é um gigante o Congo, com muita, muita riqueza no subsolo, e que não era do Império Belga, não, era propriedade privada do rei da Bélgica. Olha que loucura esses caras. E aí foram, né, milhões de mortes, né, no século XIX, no século XX. E olha o que esses caras faziam. Por exemplo, citando ainda o exemplo do Congo, pegar no norte do Congo, o Congo tem várias etnias, vários idiomas. Angola, se não me engano, tem 8 idiomas hoje reconhecidos, que podem ser, né, Hernani, me corrija aí se eu estiver errado, mas é Eu não isso. lembro os idiomas não, professor, mas na capital Luanda fala português. É mais nas províncias que o pessoal fala o dialeto local e o português. É. E aí, Hernani, não é dialeto, não, é idioma, com Idioma, orgulho. isso, Ou então a gente vai falar o dialeto inglês e os idiomas locais. isso, idioma. Isso aí. Oi, gente. Né? E isso é o que os caras fazem, que a gente está falando dessa Uhum, colonialidade do saber. Né? O, exatamente. o, o basco, né? Ele tem o idioma basco e ele é uma etnia. Né? O Yorubá, o Guarani, o Tupinambá, ele tem um dialeto. Né? Não tem cultura, ele tem folclore, né? Tem artesanato, não tem arte. Isso tudo é a linguagem do invasor, né? Que é Professor, que oi. coloca no idioma essa subalternização que passa a ser, né, reproduzida permanentemente no idioma. Né? Você vai falar, olha, quem é que tem arte? Quem é que faz arte? A arte está lá no Museu do Louvre. Né? Na África, na América, em outros lugares, você tem o quê? Você tem artesanato.
Ah, que artesanato interessante, né? E assim por diante. Ali tem dialeto, ali tem idioma, né? O alemão é idioma, né? Mas, assim, me parece que Angola hoje são 8 idiomas oficiais. Mas a maioria deixou como a herança, né? O idioma do colonizador, né? E o Soyinka, ele começa a trabalhar isso, né? Ele, como escritor, ganhou o prêmio Nobel, o Soyinka, que é um prêmio ocidental, né? Mas ele começa a sacar esse negócio, falar, olha, essa herança do colonizador, que é o seu idioma, ele pode ser uma forma de manutenção da colonialidade, mas ele começa a pensar outras formas. Por outro lado, a gente também recuperar os nossos idiomas, mas dominar o idioma do colonizador significa que a gente conhece ou domina parte da alma deles. Ou seja, conhecê-los nessa profundidade pode significar uma forma, né, de superar, né, essa colonialidade do ser, do saber, etc. Ele inverte, né, e traz essa reflexão como sendo uma herança, mas já que esses caras deixaram isso de herança para a gente, vamos usar isso, né, ao nosso favor. Em muitos lugares, né, como na Bolívia, por exemplo, você tem o espanhol como idioma de ligação, mas hoje na Bolívia você tem 36 etnias diferentes, cada um com sua espiritualidade, cada um com sua forma de organização social, política, econômica, cada um com seu idioma. O Equador tem 17 reconhecidos pela Constituição. Isso é o novo constitucionalismo latino-americano. O constitucionalismo europeu, ele é padronizador, é o que a gente tem aqui. Então, todo brasileiro fala português. E muita gente acha que no Brasil só se fala português, né? Todo francês fala francês. Isso é a lógica que a gente já trabalhou lá da uniformização. Tá? Então, a gente traz aqui, né? Essa ideia, então, do universalismo europeu acompanha justamente isso que eu estou falando para vocês. Olha, o que é, portanto, produzido pela Europa é superior. O que é produzido pela Europa é considerado válido para todos os povos do planeta. Já o que é produzido por cada povo, né, é um valor relativo. Por exemplo, nos cursos de filosofia, se utiliza aquela expressão de etnofilosofia. Ó, você tem a filosofia, qual que é a filosofia? Né? A filosofia universal. Quem são os universais? Kant, um sujeito que nunca saiu da cidadezinha dele, que é linda, nunca saiu da cidade dele, sabia nada de África, Ásia e América. Né? Hegel, um outro ignorante em relação à África, ele dizia, olha o que Hegel dizia, que na África não tem cultura. A África é tão pobre que na África não tem cultura. Olha o que o cara dizia. E aí, mas esses caras super, né, vamos dizer assim, regionais, né, daquela cidadezinha pequenininha lá, mas muito arrogantes, eles fazem uma filosofia que tem validade universal. Agora, a filosofia produzida na África, na Ásia, né, nas diversas etnias, diversos povos, a filosofia produzida nas Américas, né, dos povos originários, essa é uma etnofilosofia. Ah, daquele povinho atrasadinho ali, aquilo vale ali só para aquela região mesmo, vamos estudar de curiosidade, mas o universal é o que o cara lá, né, na sua cidadezinha lá também, lá do exterior da Alemanha, pensou, isso é universal. Isso, então, é o que chama, e esse livro, eu já passei esse livro para vocês, não passei? Universalismo Europeu? Passei? Passei. Já leram? Já leram. Não É, dá tempo, não, professor. Ainda não deu tempo. ele vai trabalhar justamente isso, esse falso universalismo, né? Mas que marca justamente toda essa que a gente estava falando, dessa migração, né? De estudantes em direção ao norte colonizador, deixando o sul colonial, que reforça, né, essas colonialidades. E aí, então, você tem somado uma colonialidade do ser, uma colonialidade do saber, uma colonialidade do poder, que é justamente a manutenção dessas estruturas uniformizadoras de poder.
Então é isso, Fernando. Quando você fala a Angola moderna, que nasce depois de uma luta, né, contra os invasores portugueses, né, com um movimento belíssimo, né, que está presente, inclusive, numa música do Chico Buarque, né, Morena de Angola, né, a Morena de Angola. Essa é linda, essa música. Depois, no final da aula, ouçam essa música. Cada final da aula vai ter uma música. Vocês vão ouvir Morena de Angola, do Chico Buarque, que tem o chocalho amarrado na canela. Será que ela bate o chocalho aqui, mexe com ela. Ah, isso, que fala justamente do movimento da organização do MPLA, do Movimento Popular pela Libertação de Angola, que faz a guerra contra os colonizadores europeus e vai criar o Estado de Angola. Mas aí vem essa armadilha, né, de um Estado formatado ao exemplo europeu, portanto, uniformizador, que ajuda inicialmente a esconder as próprias diversidades das várias etnias de Angola, que agora começam também a aparecer, né? A florescer. Então, esse momento que a gente vive na história da humanidade é muito importante. Por isso que os conservadores estão tão atiçados, assim, tão desesperados, né? Porque eles nunca viram tanta diversidade. E o mundinho deles caiu. Aí tem uma música para os conservadores. Sabe qual é? É aquela, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Depressão total, desespero total. Acabou o mundo, vocês. Aquele mundo quadrado, uniformizador, né? Ridículo, branco, machista, homofóbico. Acabou, está acabando, com os dias contados. Aí os caras ficam desesperados, né? Eles vão pro hospício, né? Mas tem isso, vai, é isso, faz parte. Né? Exatamente, Robert. Maísa, né? Você lembra Maísa? Maísa é uma voz linda, né? E ela era super deprê também, né? Mas que voz, que interpretação maravilhosa. Lá da década de 1960, né? 1970, vocês não tinham, nem sonhavam em nascer, né? Mas aí, depois ouço essa música também em Requiem para os Conservadores. Meu mundo caiu. Aí vocês vão. Bom, depois vem o quê? Aí você tem dois elementos que são mais fáceis da gente trabalhar, e com isso a gente vai fechar, então, essa parte. E na semana que vem a gente vai começar a trabalhar, então, os elementos do Estado moderno, a formação do Estado moderno, né, e a tipologia dos Estados. A gente vai entrar mais, assim, vai ser um pouco menos de filosofia, antropologia, sociologia e história da cultura, vamos entrar mais na política, né? Então vai ser mais um diálogo com a teoria do Estado e a ciência política, né, para trabalhar esses conceitos. Então, qual seria a outra invenção moderna? Qual outro elemento que constitui a estrutura do pensamento moderno? O individualismo. Olha, aí então, muito interessante isso. Nós já falamos muita coisa que vai ajudar então a gente a entender isso aí. Primeiro, o indivíduo não é natural. O individualismo não é da natureza humana. Justamente o contrário. Então, isso são expressões ideológicas falsas. A ideologia como mentira, mentira grosseira. Falar, o ser humano sempre foi individualista, sempre será. O ser humano sempre foi egoísta, sempre será. Mentira. Isso é cultural. Aí voltamos ao início da aula. Tudo é cultura e tudo é história. Tudo é cultura e tudo é história. E o individualismo é uma invenção, é uma construção moderna. Não existia nas culturas, pelo mundo afora, a ideia desse indivíduo dissociado da natureza que a gente tem hoje, que a gente aprendeu na escola desde o jardim de infância. Né? Esse indivíduo que a natureza está ali, a natureza existe, e aí a consequência do individualismo é justamente a transformação da natureza em objeto, em coisa a ser explorada, a transformação da natureza em recursos naturais. Então, se eu parto de uma ideia de que o indivíduo é dissociado do resto, o que é absolutamente, facilmente desmontado pela biologia contemporânea, pela física quântica, qualquer outro, né, área de conhecimento que a gente. Mas por aí é facilmente desmontado essa invenção cultural. As culturas antes da construção do sistema mundo moderno colonial, elas não eram individualistas.
e, inclusive, não tinha noção do indivíduo como dissociado da natureza. E, inclusive, o óbvio, né, se a gente vai pegar em alguns estudos antropológicos, a espécie humana, né, o Homo sapiens, só sobreviveu até agora, né, e tem alguns autores que eu tenho lido aqui, tem um cara, aquele Rovelli italiano, que ele até fala, ó, ele acha que os Homo sapiens não vão durar muito tempo também, não. Os outros, né, desapareceram, né, as outras espécies semelhantes, né, a nós foram desaparecendo, sobrou o Homo sapiens, mas ele acha que o Homo sapiens vai ter uma história curta na história do universo e do planeta Terra. Do jeito que vai, é bem provável que seja curta e que não demore muito a acabar. Mas o Homo sapiens sobreviveu justamente porque esse, né, ser humano é gregário. É justamente porque a gente sempre viveu em comunidade. E porque a gente não sabe viver fora da comunidade, que a gente não existe sem a comunidade. E é justamente por vivermos em comunidade que a gente conseguiu superar outros animais, etc., e não fomos extintos até agora. E a nossa extinção virá por nossa conta. Ou seja, a extinção humana vai ser uma extinção suicida. Nós estamos suicidando a nossa espécie, né, com isso. A gente pode resumir a modernidade e o capitalismo como obra da modernidade é o suicídio da espécie humana. Não tem a menor possibilidade. Vamos lembrar lá na primeira aula que a gente trouxe um exemplo aqui do David Harvey, né? Lembra? Nós falamos aqui, só para a gente ter uma noção, vou lembrar para vocês depois comentarem, nesse livro aqui, ó, Os Sentidos do Mundo, do David Harvey. Ele coloca, entre outros dados aqui, só um dado assim interessante para a gente pensar no que a gente se meteu. Lembra que eu citei que a China, em 3 anos, né, a China hoje vai se tornar a maior economia, né, do planeta. A China, em 3 anos, consumiu 6 bilhões e meio de toneladas de cimento. Bom, o que significa isso? Isso ganha algum significado para nós, que não somos da área, né? Que é quando a gente compara com, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante 100 anos, consumiu, durante 100 anos, a maior economia do século XX, consumiu, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que ela se torna a grande economia, consumiu, durante o século XX, 4,5 toneladas de cimento. A China, em 3 anos, consumiu 6,5 toneladas de cimento. Ou seja, em 3 anos, a China consumiu quase 50% a mais do que os Estados Unidos consumiu durante o século XX. Eu estou dando isso aqui apenas como um exemplo da impossibilidade material de continuidade da nossa sociedade. Da sociedade capitalista, de ultraconsumo, materialista. E ela é uma impossibilidade, ela é física, ela é real, ela é material. Não se trata mais de mais nada. Ou a gente para imediatamente, a gente não vai parar, a gente teria que parar imediatamente, ou então dançamos. Eu acho que a gente dançou. Né? Mas vamos ver, ainda tem, eu não posso deixar essa mensagem para vocês aqui, né? Claro, não, gente, nós superaremos, venceremos, vamos construir uma outra sociedade, uma outra humanidade, uma outra economia solidária, onde todo mundo possa ser feliz, comer, morar, estudar, ter saúde, não existe mais pessoas morando na rua, não existe mais pessoas desabrigadas, não existe mais pessoas passando fome, venceremos. Isso é o que me movimenta, né? Venceremos. Então, vamos deixar isso aqui, ó. Nós vamos acabar com esse monstro antes que esse monstro, né, acabe com a espécie humana. Porque o planeta vai continuar com novas espécies. Pode ser que daqui a 1 milhão de anos assim tenha, no lugar de seres humanos, uns baratões gigantes. A gente tem uma aula assim, via internet, né, o professor Baratão, dando aula para os baratões e baratoas e baratonas. E aí, olha que coisa linda. Vai ser. E aí, mas será outra espécie. Vai ser a quinta ou sexta extinção, gente. Eu acho que é a quinta, né? Nós tivemos 4 extinções, eu acho que agora a nossa é a quinta extinção. Né? Mas vamos. Sexta, Robert, obrigado. Então, a sexta, é a sexta extinção. Tá? É a nossa próxima. Breve. 2030. Claro
Claro, a Hernani disse tudo. Mas, claro, isso aí, esses novos estudos, os novos estudos, né, que a gente tem hoje no Brasil, por parte, né, mostram que a sexta extinção é culpa do STF. Então, mas não há mais tempo. A chance de invadir o STF era ontem, não aconteceu, não vai acontecer. O Xandão. Ó, tô aparecendo aqui, ó. Raspei a cabeça. Gostaram do novo visual, gente? Aqui, ó, cabeça raspada. Começou calor, gente. Aquele cabelo estava começando. Tirei tudo. Aí. Então, o individualismo, portanto, é também uma construção cultural. Por motivos óbvios. Como eu disse, é fácil de ser desmontado. Só que aí entra a questão, né, que a gente passou rapidamente lá nas primeiras aulas, e que eu retomo aqui agora só para a gente fechar isso aqui. Que é o quê? Né? A gente precisa resgatar, então, a ideia do indivíduo, a ideia do individualismo, ela é uma ideologia. Ela é uma construção ideológica. Né? E a ideologia, ela tem dois grandes sentidos. Eu vou resumir isso aqui, né? Porque tem que resumir, porque a gente tem que prosseguir com o conteúdo da matéria. Mas, vou simplificando aqui, a gente tem, por exemplo, a palavra ideologia. Você tem um livro do Slavoj Zizek, que é um psicanalista e filósofo conhecidíssimo, famoso, importante ler o cara, ele é muito bom de serviço e muito provocativo. Eu acho que a função, né, de um escritor, de um pesquisador, de um filósofo, de um professor, é provocar, tirar as pessoas do lugar de conforto. E que as pessoas, né, passem, então, a ler, estudar e construir seu pensamento por conta própria. Ele chama, então, Slavoj Zizek, está aí com Z-I-Z-E-K, Slavoj Zizek. O Zizek, ele tem um livro que chama Um Mapa da Ideologia. Esse livro eu trabalhei uma vez, mas tem muito tempo, no doutorado, no mestrado. Né? É um livro que não é um livro fácil de leitura, não, mas é um livro para ler com calma. É um livro assim, para ler filosofando, vai e volta, pensa, põe debaixo do travesseiro, né? Vai e volta, lê de novo, vai. É assim que. O Mapa da Ideologia, escrevi aqui para vocês. Mas é um livro, assim, é chato para ler. Então, já vou avisando. Assim, a pessoa mandou esse livro, que coisa chata, tem uns mas, assim, exige paciência, é isso. Não dá para ler na velocidade que a gente vive hoje, não dá. Tem que ler com calma, pensar, anotar, deixa ele no cantinho, depois você volta nele. O livro chama Um Mapa da Ideologia. Ele traz 15 autores com 15 conceitos diferentes, e mais do que conceitos, com 15 teorias diferentes sobre a palavra ideologia. Olha que sensacional. E isso né, tem muito mais do que 15. A palavrinha ideologia é uma palavrinha que dá pano para manga, dá muita discussão interessante. Né? E, inclusive, muito ideologizada, né? É claro, e distorcida, né? Enquanto... E aí essa palavrinha, né? Ideologia, obviamente o livro ele parte do primeiro cara que trata a sério a ideologia, que é Marx. O que tem ali nos livros, então, é pensamentos que são contra Marx, a favor de Marx, pós-marxistas, neomarxistas, marxianos, né? Enfim, mas ninguém pode discutir ideologia sem passar por Marx. Então você tem que discutir com Marx, que é o cara. Assim como não dá para discutir economia moderna sem dialogar com Marx. Né? Então, e aí, para a ideologia. Mas você tem os caras que são contra, mas eles vão lá em Marx e vai tentar desmontar o Marx. Tem os outros que são a favor, tem os outros que repetem, tem os outros que inovam, tem os outros que pensam a partir, né, da estrutura e dos instrumentos, né, de pensamento que a filosofia, né, marxista nos traz, mas, enfim, vão divulgar isso aí. Nós podemos resumir, e o Zizek faz isso, ele resume a ideologia em dois grandes campos. A ideologia no sentido positivo e a ideologia no sentido negativo. A ideologia no sentido positivo, simplificando bastante, mas de fácil compreensão,
Ela significa a condição humana. Nós somos sempre, inevitavelmente, inafastavelmente, seres ideológicos. Ponto final. Tudo que a gente faz, pensa, é ideologia. Nesse sentido, ideologia, qual é o sentido da ideologia? Ideologia como um conjunto de percepções, compreensões, sentidos, sentimentos pelos quais a gente tem acesso ao mundo. A gente acessa a um real. Outra palavrinha hipercomplexa é o real, mas eu vou trabalhar aqui o que importa para a gente aqui. Vamos resumir. Então, o que seja? O que é? Olha, entre nós e o que está fora de nós, existe sempre nós mesmos. Ou, em outras palavras, nós não existimos fora de nós. Ou seja, para que a gente possa acessar o que está fora de nós, nós podemos, então, chamar de provisoriamente de real, a gente tem que colocar um óculos, né? É um óculos que vai nos permitir ver um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo que a gente vê um monte de coisa, a gente não vê um monte de outras coisas. Esse óculos aqui da ideologia. Ah, tem um filme imperdível. Sensacional. O filme é isso que eu estou falando aqui, muito bem feito, que o Zizek comenta. Tá no Netflix. Ô, gente, eu não vou lembrar o nome. Não deixa eu esquecer, não. Manda mensagem depois para mim, se eu não lembrar até o final da aula, que eu vou procurar o título desse filme e vocês vão assistir. Tem no YouTube também, gratuitamente. Meu Deus. Não vou lembrar agora, não vou ficar tentando lembrar. Mas essa é muito interessante, que fala justamente disso. Né? O filme são os ETs que invadem o planeta, é uma ficção antiga, assim, um cinema clássico, assim, da década de 1960, que um cara está desempregado e no meio da rua acha uma caixa cheia de óculos escuros. Falou, nó, tá aqui abandonado, jogado no lixo, vou pegar esses óculos, vou vender. Aí ele pega um óculos, a primeira coisa que ele faz, coloca um óculos. E quando ele coloca o óculos, ele começa a enxergar tudo melhor. Ele começa a enxergar um monte de coisa que ele não enxergava. É o óculos da ideologia. Né? Isso, Robert. Exatamente. Vocês são muito eficientes, gente. Vocês são uma turma excelente. Que coisa. Isso aí, os mortos estão. Vê lá. Muito legal. Aí o cara põe o óculos e aí ele começa a ver um monte de coisa que ele não via. As coisas, as enganações, as mentiras, ele vê tudo. E aí então ele quer chamar um amigo dele e quer colocar o óculos do amigo dele. Põe esse óculos, o amigo fala, não vou botar. Põe, que você vai enxergar um monte de coisa que você não está enxergando. O amigo não vai, e os dois começam a brigar, soca um, soca o outro, soca o outro, soca o outro. Aí tem uns 15 minutos de briga no filme. E aí, finalmente, o cara consegue botar o óculos à força dele. E aí ele começa a enxergar, falando, não. É isso, né? Ou seja, a ideologia ela tem dois sentidos que passam para essa ideia do óculos aqui. Primeiro, nós vemos o mundo a partir de nós mesmos, a partir do que a gente estudou, a partir dos nossos valores, a partir dos nossos desejos, medos, frustrações, experiências de vida, né? E assim por diante. Ou seja, o que a gente vai sempre acessar o mundo a partir de nós mesmos, do que nós somos, né, do que a gente estuda, vivencia, né, e vive, experiências, etc. Isso, então, nos revela um monte de coisa e, ao mesmo tempo, encobre um monte de outras coisas. Uma coisa que é certa, né? Quanto mais preconceitos a gente tem, né? Quanto mais certezas a gente tem, menos a gente conhece do mundo. Quanto mais coragem a gente tem, né? Mais abertura para o outro, para a outra, para o desconhecido, para as outras, mais a gente vai acessar o mundo. Mas mesmo assim, o que a gente acessa do mundo é sempre muito pouco, muito pouco. Irlane, fala aí. Ei, professor, boa noite Boa a noite, todos. tudo bem? Professor, tudo jóia. É porque já vai findando a aula, falta 15 minutos, e eu gostaria muito que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente, que eu acho que é uma preocupação minha, de alguns amigos da sala, é sobre o trabalho que precisa ser entregue, sabe? Eu gostaria que o senhor mesmo, em suas palavras, resumisse para a gente, por favor, porque eu estou um pouco aflita, preocupada, né? Não precisa. Também. Me desculpa se eu estou um pouco Não, ansiosa, mas é uma preocupação. sem problema. O professor é Eu estudei ontem pacífico. o dia inteiro.
Você É, né? acredita que eu dormi escutando você? Ah, que coisa boa, gente. Olha, o professor é pacífico, ele não é mau, ele não vai encher o saco de vocês. Se vocês são adultos, vocês leem o que vocês quiserem, vocês estudam o que vocês quiserem, então não preocupa com o trabalho, não. Mas o trabalho é o seguinte: o que vocês vão fazer? Entra no blog, vai seguindo as instruções, vão chegar nas 15 primeiras perguntas. Depois continua lá, vão chegar nas perguntas finais. Questionário 1, questionário 2. Eu vou abrir ainda no Canvas, tá gravado isso aqui. Eu vou abrir ainda no Canvas para vocês entregarem o trabalho. Primeiro ponto, é fundamental entregar o trabalho no Canvas. Não tem como eu lançar nota fora do Canvas. Então, eu só vou corrigir e só receberão pontos os alunos que lançarem, que jogarem os seus trabalhos, né, no Canvas. Que postarem lá. Hernani, qual que é a palavra certa? Que postarem, né, no Canvas. É postar mesmo, professor. Postarem no Canvas. Então, o primeiro trabalho é para o dia 29. Eu vou abrir ainda no Canvas. Lá, de repente, posso até abrir amanhã, mas só para deixar aberto já. E essa entrega, então, vai até o dia 29, meia-noite. Meia-noite fecha a entrega. Até o dia 29, vocês já podem ir postando, né? Agora, eu pediria uma coisa, muito encarecidamente para vocês. Quando vocês forem postar, postem tudo junto. Não posta separado, que vai me dar um trabalho danado, né, de separar esse negócio. Então, vocês vão postar no mesmo arquivo o primeiro questionário, o resumo da minha palestra e o resumo do documentário. Vão postar no mesmo arquivo, no Canvas, até meia-noite do dia 29. Bom, até 11h59 do dia 29. Né? E o resumo da palestra e do documentário pode ser em 2 páginas, né? Mas sempre usando, vou escrever aqui, o Times New Roman, né, lá no Word, letra 12. Porque aí fica. Olha a palavrinha que eu vou falar, já estou quase desistindo de fazer isso. Fica padronizado. Não. Vocês postam com a letra que vocês quiserem. Pronto. Não, padronização, eu estou fazendo o maior discurso decolonial aqui, contra a padronização, e depois estou mandando vocês padronizarem os textos. Não. Escreve do tamanho de letra que vocês quiserem, quantas páginas vocês quiserem, com a letra que vocês quiserem, e faz o resumo da palestra e um resumo do documentário. E posta tudo junto. É só isso para facilitar a minha vida. Se vocês postarem dias diferentes, em arquivos diferentes, vai dificultar o meu trabalho. Tá? O resto, livre. O relatório é sobre as guerras híbridas, da palestra, e sobre o documentário, né, que é o Cycle, né, o ciclo, aquele documentário sobre o sistema de saúde, que compara, que vai falar do Estado liberal, Estado social, Estado socialista, que é o tema que a gente vai trabalhar a seguir. Tá joia? Esclarecido? Tranquilo? Então, vamos só fechar isso aqui. Então, voltando à questão do individualismo, né, a gente estava falando justamente dessa questão de ideologia, porque um dos mecanismos, então veja bem, ideologia no sentido positivo é a condição humana. Nós sempre vamos ver o mundo por meio de nós mesmos. Pronto. Né? E a gente vai acessar o real por meio do quê? Por meio da nossa racionalidade, do que a gente estudou, do que a gente, né, entende, por meio dos nossos valores, etc. Limites, etc, etc. Né? Que ótimo. Então, isso. E a gente vai acessar o real também por meio dos nossos sentidos, do olhar, do olfato, do paladar, da audição, né, do tato. Ou seja, inevitavelmente, a gente só acessa o que está fora de nós, que vamos, então, provisoriamente chamar de real, por meio de nós mesmos, da nossa racionalidade, né, das nossas experiências, das nossas vivências, dos nossos sentimentos e dos nossos sentidos. Então, isso é a condição humana. Todos somos seres ideológicos, todos pensamos a partir de um conjunto de informações e percepções que nos permite acessar a um monte de coisa do mundo e não acessar a outro monte de coisas do mundo. Ponto. Aí,
2, há, então, a ideologia no sentido negativo da palavra, que é o quê? Quando o poder usa, né, esse conhecimento, né, ou seja, esse fato de sermos seres autopoéticos, autorreferenciais, é quando o poder, então, usa isso para destruir o real, ocultar o real, distorcer o real. Então, voltamos aqui para uma ideia aqui. Está aqui nós, né? O que está fora de nós, e eu vou sempre observar isso que está fora de nós por meio de um óculos, né? O óculos do filme lá. Né? Por meio de um conjunto de ideias, percepções, pré-compreensões, sentidos, sentimentos, etc. Tá? Agora, o que o poder percebe? Uma vez que ele percebe isso, ou seja, e o poder, né, o poder entre nós mesmos, qualquer poder, o poder do Estado. Mas pode ser o poder do Estado, pode ser o poder de uma igreja, pode ser o poder econômico. Né? Hoje, mais do que nunca, o poder econômico que manda no Estado, e etc. Né? Então, esse poder, ele vai, então, sacando isso, vai chegar e falar o quê? Olha, eu vou trocar o óculos desse cara aqui. Ó. Eu vou dar um outro óculos para ele. Onde ele vai ver tudo distorcido. Onde ele não vai mais construir a sua realidade. Então, aqui, outro conceito fácil. O real que está fora de nós, a gente não tem acesso ao real, a gente tem acesso à nossa realidade. Realidade é aquilo que a gente extrai do real. Então, a realidade é a nossa interpretação do real. É o que a gente tem acesso. A gente, então, sempre tem acesso a uma interpretação do real. Nós somos seres interpretativos permanentemente, não temos acesso ao real. Mas aí o poder vai começar a chegar e falar outra coisa. Oi, Lani. Professor, mas é verdade, viu? Ah, que coisa boa. Até mesmo. Quanta admiração mesmo, viu, por sua palestra. Ah, que coisa boa. Sabe disso, até mesmo os seus próprios colegas que estavam ali junto com você ministrando ficaram assim deslumbrados mesmo com o conhecimento que você tem. Ah, coisa boa, muito obrigado. Muito obrigado, Irlane. É isso aí, Shirley. Olha só, o mito da caverna. É exato, é isso. Né? Então, o poder começa a criar estratégias de encobrimento, né? Ele se interpõe entre nós e o real, distorcendo a realidade, né? Nos dando um óculos distorcido, desfocado, onde então a gente não mais constrói a nossa realidade com base no real, mas numa falsa representação do real. É exatamente isso que acontece cientificamente no Brasil hoje, com milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros estão construindo a sua percepção do mundo, estão construindo o seu pensamento político, seu posicionamento, etc., com base em um universo paralelo inexistente, com base de uma proposital distorção do real, uma proposital encobrimento do real. Então as pessoas ficam ali mergulhadas naquilo ali, o dia inteiro naquilo ali, um monte de fake news produzidas aos montes, aos milhares pela inteligência artificial. A inteligência artificial e essas fake news são produzidas direcionadas para cada pessoa. É óbvio que as propagandas, nas propagandas eleitorais, as fake news são direcionadas para grupos de cidadãos que compartilham determinadas profissões ou espaços urbanos ou rurais, etc, etc. Então você tem a fake news, ela é produzida, e não é alguém que escreve, tem os caras que escrevem também, mas a essa larga escala, né, em larga escala produzida, né, pela inteligência artificial, que é um algoritmo que cria algoritmos. Aí, Hernani, né, me corrija, né, que agora entrei respeitosamente na sua área. Né? Não, professor. Mas a ideia disso aí, professor, é igual no Instagram, entendeu? Quando você tem um produto ali, você vai anunciar na sua página, você determina qual público que você quer. Né? Então, eles usam basicamente a mesma coisa, né? Sei lá, mulheres entre 18 e 30. Qual faixa de horário, o que você quer publicar, o que você quer mandar. Então, é a mesma coisa. Usaram um artifício legal para
disseminar a mentirada, né? Mas que não deixa de ser algo inteligente, viu, cara? Porque se a gente for... Muito. Porque É assim, muito sofisticado, é porque assim, caríssimo, inclusive. eu estava escutando um É. podcast, e assim, né, é do Retrato Falado, aí a gente às vezes tem a mania de só olhar o lado negativo, assim, né, do presidente, assim, eu não sou a favor dele, enfim. Mas você vê a Mas e estratégia. tem lado positivo? Não, eu digo assim no sentido de estratégia, o market share dele, que ele montou junto com o filho dele, né? A estratégia Ah, que eu... sim. Mas aí é o cara do mal lá dos Estados Unidos, lá como Exatamente, o cara o... conseguiu montar, articular algo vamos falar assim, as velhas raposas, né, não conseguiram, que era aquele esquema, ir pro palanque, eu faço, eu não sei o que, o cara conseguiu pegar o espaço ali que a internet, que era só a molecada tava ali postando e conseguir disseminar, cara. Hoje é incrível o tanto de chatbot, os robozinhos ficam rodando ali, o público ele Um consegue monte. pegar, né? E a galera, tipo assim, não quer saber se o José Luiz postou, ou ele colocou uma nota de repúdio ou um artigo, não. O correto é o Instagram, o WhatsApp. O que foi É isso aí. postado ali no WhatsApp ali, né? É isso que eu acho interessante, que o público, o cara conseguiu alcançar. E para a próxima eleição, quem não for navegar nessa onda aí, cara, vai cair de novo nesse golpe safado aí que Olha, estamos. isso eu falo, toda palestra eu É, falo, e os vários partidos me chamam para fazer palestra e tudo, eu insisto, mas muita gente entra para o ouvido e sai pelo outro. trazendo um Acha pouquinho, que é fazer a mesma política de sempre. professor. Não é. Trazendo um pouquinho lá da área que eu escuto diariamente, é a famosa transformação digital no mundo da política, né? Porque a É, gente escuta muito nas corporações a transformação digital, não sei o quê, mas a política também, né? Eu acho que o senhor Bolsonaro está sendo pioneiro aí, né? Não é à toa que ele foi eleito, né? Esse é um lado, assim, interessantíssimo, né? tem. Vai ser estudado, eu creio, né? Daqui a uns anos, nesse sentido. Não, mas já está, eu acho que já está. Você tem esse livro aqui, ó. Você conhece esse livro? Ah, É era... A Era do Não, Capitalismo de Vigilância. não, esse Esse é grandão. Eu estou lendo devagarzinho. A tá autora ela degustando, é né? norte-americana. Não, e mesmo porque é uma área que eu tenho procurado ler. Eu estou lendo um livro sobre inteligência artificial, li aquele livro só sobre Engenheiros do Caos, que eu recomendei para vocês, excelente. Esse livro aqui é da Shoshana Zuboff. E ela fala, da área do capitalismo de vigilância, ela fala hoje, né, como que, primeiro, as empresas mais valorizadas do planeta, né, são as empresas Microsoft, Google, etc. Uhum. Você tem empresas que o valor da empresa é o PIB do Brasil. Né? Uhum. Não, Ou seja, se juntar o PIB do Brasil, você não compra a empresa. é, Essas empresas vendem o quê? Vendem a gente. entendi, gente. Elas nos vendem. Elas vendem informação. Você fala, não pago nada para o WhatsApp. Eu não pago nada para usar o Facebook. Paga sim. Você Paga está sim. trabalhando, você entrou Dados. fazer um joguinho. Joguinho. Tinha um Dados. joguinho que eu jogava sempre aqui. Aquele, eu esqueci o nome dele. Eu comecei a ficar viciado. Eu larguei com muita dificuldade o joguinho, porque o joguinho sempre. O joguinho era muito bom mesmo, mas assim. E aí, esses joguinhos, esses questionamentos, pesquisas, brincadeiras de signo, etc., que você responde no Exatamente. Facebook, etc., você está entregando tudo sobre. Nós estamos entregando tudo sobre nós mesmos. E as Exatamente. empresas vendem para outras empresas. O que o cara gosta, o que o cara tem medo, o que o cara faz, onde ele frequenta, o que ele come, o que ele veste, né? Qual é o gosto dele, para que time que ele torce, para que religião que ele tem. Né? E isso passa a ser usado também, que já era usado pelas empresas, pelas campanhas eleitorais. É o Né? nosso. Começando lá pela campanha do Brexit, depois a campanha do Trump, depois a campanha desse cara que está aí no cargo Esse de cara. presidente da República. O professor, não é à toa que vou falar assim, a galera de direito está estudando aqui. Eu acho que um dos motivos que eu vim estudar direito é a questão da lei de proteção de dados, sabe? Uhum. E vai bem nessa linha aí, sabe? Assim, eu acho que vai bem nisso. As informações, né? Trabalhar. Esse é o único motivo que eu vim para o curso de direito, né? Porque eu Pois acho, é, acho e você muito está no caminho. interessante. E você É, está no caminho certo. O grande desafio para o direito, é, né, é o que você falou aí, o grande desafio para a gente voltar a ter democracia, exato. né, é como que a gente vai lidar com isso, com inteligência Sim, artificial, exato. né, Lidar com o é, algoritmo. é- é tanta informação que eles Sim, têm sobre a gente que eles preveem o futuro. sim. Né? Esse livro fala disso. Uma empresa ou um estado sabe o que você vai fazer amanhã, o que vai fazer depois da manhã. Você tem todos os seus hábitos diários, tudo arquivado. Né? Você tinha uma série de ficção, uma série Black inglesa, Mirror.
Black Mirror, Essa exatamente. série é sensacional. Fabulosa. Ela dá até uma angústia de tão boa que ela é. Ela é boa demais. Ela é imperdível. Ela Tem que é. assistir. Nossa, Tem que assistir. cada A Black capítulo. Mirror tem um episódio que, aliás, muito dali, né, já é realidade. Na verdade, ali ela não trabalha com algo que não existe, trabalha com algo que existe, está sendo desenvolvido, etc. Sim. E um desses é um robô de um sujeito que já morreu. Isso já é feito, isso já existe. Né? Ou seja, o sujeito morreu, mas o rastro que ele deixa, né, tanto e-mail, tanto WhatsApp, tanto Instagram, tanto tudo, né, que você monta uma inteligência artificial daquela pessoa. E essa inteligência artificial vai se comportar, vai conversar com você, vai falar como se fosse aquela pessoa. Né? Então, o grau de refinamento e de informação que você tem sobre a pessoa, né, é que isso, exatamente, Juan, né? A polarização, isso é gerado profissionalmente, sofisticadamente, por esses caras, né, que o cara que está na presidência contratou, né, que foi o mesmo que o Trump contratou, que foi o mesmo que os conservadores ingleses contrataram. Hoje tem um monte de mensagem aqui que eu não li, deixa eu ver aqui só, para a gente já terminou o nosso tempo. Né? Aqui. A Lauren falando, os algoritmos são absurdamente perigosos, é isso que ele está falando, justamente, né? O documentário, muito bom, hein? Muito bom esse, esclarece com muita que é a privacidade hackeada. Eu acho até melhor do que um outro que saiu, mas que também fala disso. A privacidade hackeada é muito bom, ajuda a explicar isso que a gente está vivendo. Né? O Robert traz aí a informação da Apple, né? 14. Nossa Senhora! Então o DA é o Brasil inteiro. Não é só o PIB O nosso, não. professor, acho que teve um colega que perguntou se é até a página 14 do questionário. Está mais para cima a pergunta. Acho que o senhor não leu, não. Não, é o que está ali. Questionário 1, são 14 perguntas. Questionário 2 vai do 15 a 23 ou 24. É o que está ali. É o que está ali. As questões todas, né? E isso, né? Nós somos o produto, né? Essa coisa do Apple, que coisa louca. Então, é a economia chinesa toda, o PIB chinês, não é a economia. O Dilema das Redes, que é esse outro filme muito bom, né? Que o Juan está comentando aqui, né? A Laura comenta que nós somos produtos, né? Nós trabalhamos para esses caras o tempo todo, pagamos para trabalhar para eles, né? Os algoritmos são responsáveis pela polarização política, sim, isso é, né? Minuciosamente, cientificamente construído. E o controle da inteligência artificial aplicado no mundo do trabalho, e esse time se diz ferramenta de produtividade. Controla tudo, exatamente. O inferno, nós somos hipercontrolados. Nossa, está cada dia mais. 2 questionários, Giovanni, isso aí. O primeiro para o dia 29 agora, o segundo para novembro. Isso. Meu Matheus falando da questão social, as informações valiosíssimas para as critérios. Isso, Lauren, né? Vai. Aí, ali é sempre suporte. Ali vocês assistem os vídeos, porque tem muito que eu estou falando aqui, e aqui que eu estou falando é muito mais do que tem lá também, mas lá às vezes tem outras coisas que não tem. Então, é para vocês se divertirem à vontade. Mas é isso. Isso, depois mais aulas e mais questionários. Exatamente. E, então, só finalizando, então, quando a gente fala, portanto, né, você tem mecanismos utilizados para a distorção da realidade. Nós estamos falando desses mecanismos, e quando a gente fala, portanto, em individualismo, um mecanismo já antigo, isso vem desde o século XIX, só que agora é utilizado com outros mecanismos muito mais sofisticados, né, que é, por exemplo, a naturalização de algo que não é natural. Isso é muito eficiente. A forma como se faz isso, né, é muito eficiente. Por exemplo, a naturalização da economia. Se dizer, o laissez-faire, laissez-passer, as coisas vão se arrumando, né? O liberalismo, né, que falseia a ideia de que ele seria algo natural. É como a economia natural, é igual ao direito natural. Não é. Economia é o quê? Cultura, política, né? História. Não é natural, não é ciência natural. Óbvio. Né? Não, Dênia. Sábado, não. Vou passar outra
Outra coisa para vocês. A gente discute até meia-noite, se vocês quiserem aqui. Mas sábado, não. Não. Eu vou passar um outro vídeo para vocês. E isso aí, né? O individualismo que é colocado como natural. As pessoas falam, mas indivíduo, né? Individualismo, indivíduo é uma condição humana. Não é. Mentira. Individualismo é cultural, né? E isso a gente derruba, como eu disse, por vários caminhos. E esse individualismo inventado, né, vai trazer as consequências que a gente vive, que é o quê? Separar nós, natureza, corpo, átomos, né, constituídos, nós somos seres coletivos, né? Isso a biologia contemporânea já nos ensina, aliás, isso desde o século XIX, né, que se descobre os micro-organismos, né? Olha, nós temos dentro do nosso corpo milhões de outros seres singulares. Nós somos um ecossistema. Nós, seres humanos, somos um ecossistema. E se esses seres vivos que nos constituem começarem a brigar entre eles, a gente morre. Se o ecossistema desequilibra, a gente morre. Então, nós somos um ecossistema, que constituímos um outro ecossistema, que faz parte de um outro ecossistema, que faz parte de outro ecossistema, que faz parte de outro ecossistema, até a gente chegar no universo, nos universos paralelos, né, nos universos multiversos, etc., né, sem fim. Onde o que a gente tem são permanentes ecossistemas que se comunicam com ecossistemas. Esse conceito a gente vai trabalhar também depois, mais lá para o final, que é o conceito de direito da natureza, né? E um direito centrado numa perspectiva ecocêntrica e não mais antropocêntrica. Mas esse é um conceito que vai mais lá adiante. Bom, falei demais, chega, já passei 10 minutos do horário da aula. Obrigadão a vocês, bom demais estar com vocês. Bom estar com vocês. E aí, então, a gente, na próxima aula, vamos começar a matéria nova, beleza? Um abração para vocês, tudo de bom aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite, bom final de semana.